You're the Rocket Man. I'd like to take his face off. Três, dois, um. Está começando o Nicolas. Ah, mano, pelo amor de Deus. Não. Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, investigação aleatória recorrente e, por enquanto, final, talvez, sobre a vida do grande ator internacional Nicolas Cage. Aqui quem fala com vocês é PJ Brandão e estou aqui para hostear esse 110º episódio do podcast Nicolas. Uma honra tremenda de dividir 110 episódios, a vida e o meu coração com esses queridos que estão aqui junto comigo hoje, como, por exemplo, meu amigo Roberto Rodinei. Olá, Rodinei. Pô, que fofo, o PJ. Eu não sabia que você gostava tanto assim de mim, não, pô. Eu não gosto mesmo, não. Mas... Falsidade, né? A gente mantém um personagem. Por 110 episódios, cara, só mais um não vai doer ninguém, não vai doer pra ninguém. Você tá emocionado, Rudy, nesse episódio? Eu não estou emocionado, eu estou aliviado, porque eu não aguento mais. E não é humor, eu realmente não aguento mais. Alívio também é um sentimento, né, JP? E você está aliviado, triste, feliz ou esperançoso com o futuro do país? Estou aliviado tal qual o Rei Charles III, com a Sim, morte de sua mãe. Exatamente. E eu queria, antes de mais nada, avisar aqui que temos um convidado especialíssimo, mas queria conversar primeiro com ele e perguntar uma pergunta familiar, que o arroba dele é Hora Thiago, que imagino ele como acadêmico que é, que talvez seja Hora, vírgula, Thiago, uma citação. E queria perguntar se Thiago é da família da Rita Ora, a famosa compositora, atriz e cantora kosovar-albanesa. Você é da família da Rita Ora, Thiago Ora? Sim, somos primos. Ah, exatamente. Mentira, brincadeira. Parte da família dela daqui, pessoal. né? Coincidência. É, parte da família. Aqui a gente brincava de barra-bandeira quando a gente era criança na rua. De pega-pega. Essas brincadeiras esquisitas aí que a gente brincava quando a gente era criança. Exatamente. Umas coisas meio suspeitas. Sim. Mas tá certo mesmo, é uma vírgula. Meu usuário antigo era um palavrão, né? Aí eu tive que dar uma higienizada. Pra família, né? Pra família brasileira. Pra ficar um pouco mais familiar. Que você sabe que eu sou uma pessoa muito, muito familiar, que tem um grande respeito pelos costumes e pela família tradicional brasileira. Então, eu não podia ter um palavrão no meu nome de usuário, então virou Hora Thiago. Mas era outra coisa antes. Você fez um rebranding, né? Tal qual Luva de Pedreiro, que falava caralho, agora fala caraca, né? Nos seus vídeos, né? Exatamente. Luva de Pedreiro fazendo aí escola. O Thiago é da família. A família do Thiago é o proletário. É isso aí. Thiago, prazer ter você aqui no podcast, Nicolas. É um prazer estar aqui nesse podcast tão ilustre. Fiquei muito feliz com o convite e vamos nessa. Perfeito. Pra quem ouve o podcast Nicolas há 110 programas sabe que no começo desse episódio a gente sempre chama aí um fato sobre a vida do Nicolas Cage nesse quadro que se chama Cage Fact. Fato Cage. E quem traz sempre nesses episódios que eu estou hosteando é o meu amigo Roberto Rodinei, que nunca me decepcionou, nunca me decepciona e nunca me decepcionará. Por favor, Rodinei, traga seu fato. Roberto Rodinei, esse é meu nome, esse sou eu. E tentarei não lhe decepcionar, PJ. Achei muito curioso você começar investigando a árvore genealógica do Thiago, porque eu vou fazer isso. Porque assim, 110 episódios e a gente sempre traz um fato sobre a vida de Nicolas Cage. E chega um momento que não dá mais, velho. A gente sabe quase tudo do homem. Sim. Né? Eu me sinto, sei lá, um esposo de Nicolas Cage nesse trisal com Rico Shibata. Que é sua esposa, né? Então, o que eu resolvi fazer é investigar também outro personagem constante em nosso podcast, que não existia a menor necessidade de a gente passar tanto tempo falando dele, e eu vou continuar falando dele, que é Weston Cage. Ele mesmo, o filho de Nicolas Cage, o filho bruxo mago de Nicolas Cage, o filho metaleiro de Nicolas Cage e o filho ator de Nicolas Cage. Supostamente. O auto-intitulado ator Weston Cage, né? Sim. Então eu resolvi procurar um pouco mais sobre Nicolas Cage, Weston Cage, pra ver se a gente tem mais algum insight, né? Eu achei aqui uma matéria chamada Filho de Nicolas Cage choca com semelhança com o pai famoso. Veja só. E aqui a gente tem alguns fatos sobre o Weston Cage, né? A gente tem aqui que eles já atuaram juntos algumas vezes. Claramente foi favor, né? Mostrando que Nicolas Cage é um pai presente. Sim.
E tem uma aspa que eu achei muito curiosa, que é a seguinte, ó. O filho de Nicolas Cage, né, o Weston Cage Coppola, para evitar acusações de algum tipo de nepotismo, adotou o sobrenome do tio famoso de Nicolas Cage, Francis Ford Coppola. Exatamente essa aspa. Pra não ter nepotismo do pai, pega do tio, do tio de segundo grau. Não, o tio, como é que é? É tio primo de segundo grau? Não sei. Tio avô, pô. É tio avô, é. Basicamente, o Weston Cage, pra não cometer nepotismo, cometeu nepotismo, né? Tirou minha calcinha, me deixando apenas com calcinha e nepotismo, né? É exatamente, cara. É isso. E esse é um fato. Essa matéria é muito curta. Eu fiquei sem ideias. Rude, eu gosto que tu falou do filho do Nicolas Cage, sendo que o Nicolas Cage acabou de ter uma filha, mesmo, cara. Né? Tem 2 dias. Tu simplesmente ignorou essa informação, trazendo aqui pro fact do episódio. O homem tá fértil ainda, 58 anos e tá aí espalhando sua semente pelo mundo. Espalhando pequenas gaiolinhas por aí. Eu total tinha esquecido o tempo de gestação de um neném humano, porque parecia que a esposa dele tava grávida, sei lá, desde o ano passado e esse neném não vinha, né? Tal qual aquele menino que tirou uma foto na Copa de 2014 com a mãe dizendo, eu nascerei hexa. E até agora Caralho. o menino tá esperando pra nascer. Até hoje na barriga da mãe. O menino já tá pagando mensalidade na barriga da mãe, já assina Netflix há 2 anos, tá lá na barriga da mãe até hoje. Ouvindo a gente. Fica aqui um abraço pro nosso ouvinte mais novo, que há 8 anos tá pra nascer. Segundo bloco, o bloco onde a gente fala sobre o filme. E o filme de hoje é bom, gente. Já vou aqui queimar a largada, vou dar spoiler logo da minha opinião, mas vou pedir a opinião de alguém ilustre, talvez aqui nos bastidores, que assistiu esse filme no cinema. É isso mesmo, Thiago? Revelando a minha idade aqui, né, pra essa audiência, pra essa plateia. Mas é isso, eu assisti esse filme no cinema. 2002, menina, faz 20 anos isso. Ou seja, eu tinha 15 anos. Eu não posso revelar. Mas eu assisti sim, eu assisti esse filme no cinema. Foi uma experiência intensa, assim. Porque eu era jovem, né, então... Mas eu gosto muito do Charlie Kaufman. E eu fui assistir com isso na cabeça. O novo do Charlie Kaufman, na época. Caramba, tu tinha 15 anos? Em 2002 eu tinha 16. Cara, com 16, o cara ser fã do Charlie Kaufman, eu admiro. Não, mas é a idade pra gostar de gente meio assim mesmo. É, meu dodói. Mas eu tava começando a gostar dessas coisas esquisitas. E aí era uma época que eu assistia muito filme do David Lynch. Nossa. E eu conhecia um monte de coisa... Essas coisas esquisitas aí que o povo gosta. E que eu gosto também. Esse é tipo o meu segundo filme preferido do Charlie Kaufman. O primeiro é Quero Ser John Malkovich. Eu gosto demais. E é engraçado, porque quando vocês mandaram o convite, eu achei tudo muito engraçado, assim, a coisa, nossa, um podcast sobre Nicolas Cage. Eu não tenho nenhum sentimento sobre Nicolas Cage, assim, né? Nem que eu gosto ou não gosto. É tipo, ele é um ator que existe pra mim. Eu não tenho nada muito a dizer sobre ele. Mas... quando eu vi o filme, eu fiquei, caramba, nossa, será que foi de propósito? Será que eu falei desse filme em algum lugar? E o pessoal achou que valia a pena me chamar? Eu não falei desse filme. É um filme que eu gosto muito, mas eu falei pouco sobre ele na internet. Mas deu muito certo. Acho que casou muito bem a escolha do filme comigo, porque eu realmente gosto muito desse filme. Eu gosto muito do Nicolas Cage nesse filme. É um filme que tá sempre na minha memória, tá sempre no meu imaginário, sobre cinema, sobre criação, sobre escrever roteiro. Eu acho que toda vez que eu tô escrevendo algum roteiro, me vem alguma coisa desse filme, assim, me vem alguma imagem, alguma cena específica, assim, do Nicolas Cage deitado no chão e desesperado, tentando escrever, tentando ter uma ideia, tentando escrever alguma coisa. Então é um filme meio importante pra mim. Perfeito. Pra você, Rudinei, qual a sua opinião? Cara, então, quando a gente começou o podcast Nicolas, a gente estabeleceu um sorteio, né? Sim. E a gente já tinha visto algumas coisas, assim, e a adaptação estava na lista dos filmes que eu nunca tinha visto. E eu segurei até agora pra poder falar sobre ele, né? Pra poder assistir e falar sobre ele. E eu assisti pela primeira vez ontem. E assim, existe uma questão de que, obrigatoriamente, por a gente ter um podcast e ter escolhido fazer um podcast, a gente precisa fazer algo que é impensável na internet, que é emitir uma opinião, né?
Nossa. Ninguém faz isso, né? Infelizmente. Somos pioneiros. Tá faltando isso aí, né? Pois tá faltando opiniões, né? Mas quando eu terminei de assistir esse filme, eu senti que ele quebrou alguma coisa em mim, ele bugou alguma coisa em mim, que eu não sabia o que achar dele. Sabe, assim, quando você assiste algo que você gosta tanto, você absorve aquilo de um jeito tão legal, né? Você entra na história e embarca nela, só que no final, algo na sua cabeça meio que não funciona pra você conseguir concatenar seus pensamentos, né? Então, cara, eu vim hoje aqui mais pra escutar vocês do que pra falar propriamente dito, porque eu ainda tô tentando concatenar as ideias que eu tenho sobre esse filme, né? Tá processando ainda, né? Exatamente, ainda tá aqui, a barrinha do load ainda tá rodando aqui na minha cabeça. Mas tem algo nele que eu gosto muito, e é um dos pontos que mais me pegou, que é o seguinte: eu adoro histórias sobre o processo de criação de algo, né? Uma das minhas séries preferidas, e sei lá, acho que só eu assisto, é aquela How to Catch Fire, que é basicamente um grupo de pessoas querendo fazer um computador. Essa série é foda, hein? Olha aí! Eu e o Thiago somos a audiência dessa série no Brasil. Essa série é foda, essa série é muito foda. Eu adoro essa série, e aqui existe algo que eu gosto muito, que é esse sentimento da dificuldade da criação. Porque em vários filmes você vai ter a montagem do cara tendo uma ideia, né? Eu vou citar o exemplo, que é o filme do Fred Mercury, que é basicamente ele vai compor uma música, ele toca 2 notinhas, aí olha pro céu, olha pros amigos dele, corta, tem uma montagem deles conversando, deles tocando um negócio e já pá! tô no palco já, cantando. Exatamente. Isso aqui, bicho, o processo de criação não é essa magia linda, assim, que você tem uma epifania e a parada se desenrola lindamente. E esse filme, não é tanto o foco dele, eu sinto, mas algo que eu gostei muito é a representação de uma pessoa tentando criar algo e o processo da cabeça dela funcionando e, de certa forma, ela fracassando nesse processo, né? O personagem do Kaufman, que ele lá, né? Eu acho ele um personagem muito legal porque justamente você vê o quanto é difícil criar algo, né? É uma visão meio que não romantizada da criação. E eu gosto muito desse aspecto do filme. Gostei porque temos várias visões aqui. Temos alguém que assistiu no cinema, alguém que viu pela primeira vez e alguém que tem a adaptação como filme favorito, até onde eu saiba, né, JP? Até então, era o que eu dizia sem lembrar do filme, né? Porque eu lembro de ter visto e gostado muito, e como eu não tinha visto muito filme de Nicolas Cage, pra mim era o meu preferido. E hoje, não sei dizer. Porque pra mim a experiência de ter visto a outra face foi uma coisa meio catártica. Porque eu sou desses, né? Eu gosto de ação e idiotice. Mas a adaptação é um filmaço, né, cara? É um dos melhores que a gente já viu aqui, dúvida. Com certeza. Eu acho legal terminar com ele porque esse é um podcast sobre filmes, esse é um filme sobre um filme. Então tem uma, como chama? Paralelismo bonito aí. Mas fodão, muito foda. Eu não sei nem bem o que falar sobre ele, que nem o meio rude, porque é muita coisa, muita informação, né? Não sei, puxa um assunto aí, cara, que a gente discute. Eu vou apelar pro nosso convidado, vou pedir pra ele, por favor. Então, o que eu acho legal é que ele não é só um filme sobre a arte de criar, claro, né? A gente vai se identificar com isso, sim. Né? O que traz pra minha vida é isso, mas é muito interessante porque ele é um filme sobre o processo de criação do próprio filme. Sim. Então vai ter a auto-inserção do Charlie Kaufman e a dificuldade dele de escrever um roteiro. E é isso, ele tá escrevendo o roteiro do filme que a gente tá assistindo. E isso é muito louco. É uma coisa muito Charlie Kaufman de fazer, né? Ele tem essa coisa dos roteiros dele serem muito estranhos e malucos, e é sempre uma ideia muito mais absurda do que a outra. E chega uma hora que, como que eu vou fazer isso aqui agora? Eu tava assistindo um vídeo ensaio hoje de um canal no YouTube que eu gosto muito, mas eu nunca tinha visto esse vídeo especificamente. É um canal que chama Lessons from the Screenplay. E esse canal é muito, muito legal, o cara que faz, ele é muito bom. E ele fez um vídeo ensaio sobre adaptação. É um vídeo ensaio sobre o processo de escrita do vídeo ensaio de adaptação. Ele faz meio Caralho. que a brincadeira que o filme faz, ele faz no formato de vídeo ensaio. Então ele cria um irmão, igualzinho no filme, ele cria um irmão dele que fica lá na sala com ele, e aí o irmão dele decide fazer um vídeo ensaio também, que ele chama de vídeo ensaio, mas na verdade é um react do filme, mas ele chama de vídeo ensaio. E aí o vídeo bomba na internet. Todos os amigos do Tucker lá, que é o youtuber, amam o vídeo do irmão dele, bomba e é super aclamado, e os outros vídeo ensaístas fazem vídeo ensaio sobre o vídeo ensaio, e ele não consegue começar a escrever o roteiro. No meio dessa coisa toda, ele tem conversas sobre o filme com o irmão dele, ele fica corrigindo o irmão dele fala assim, a adaptação quebra todas as regras de roteiro. Ele fala, não, é justamente o contrário, é um filme completamente absurdo, porque ele segue todas as regras de storytelling, ele segue todas as regras mais básicas de roteiro, e ainda assim consegue ser subversivo.
e aí é um vídeo de 20 minutos nessa brisa. E aí eu fiquei muito brisado nisso, assim, eu nunca tinha visto esse vídeo, eu fiquei assistindo, gente, que loucura. Muito bom, recomendo muito. Chama Lessons from the Screenplay. Se você colocar lá Lessons from the Screenplay, lições de um roteiro, adaptação, você vai encontrar lá. Vale muito a pena, assim, acho que é muito legal a experiência de assistir o filme e assistir esse vídeo logo em seguida, porque são essas reflexões, né? E o que a gente tira pra mim é como é difícil a gente criar coisa, né? É como é um parto, né? Com o perdão da comparação, mas eu trago isso um pouco pra mim, pra minha vida, porque eu faço vídeos pro YouTube, né? Então eu faço esses vídeos nesse formato de ensaio e eu sou muito apegado afetivamente pelas coisas que eu escrevo e eu sempre acho que eu tenho que fazer sempre melhor, que eu tenho que sempre que me superar de alguma forma. Tanto é que toda vez que eu posto algum vídeo novo e passa, sei lá, um tempo, eu já acho que aquele vídeo é ruim, eu já não gosto mais e eu tenho que fazer um que vai ser melhor do que aquele. Então eu fico nesse clima de que como que eu vou fazer um vídeo que é melhor, como que eu vou melhorar o que eu já fiz, e isso me trava no momento que eu não consigo mais criar, acabou, eu fico deitado no chão igual o Nicolas Cage e eu não consigo produzir. Eu tive uma crise criativa no começo desse ano que eu fiquei completamente paralisado, eu fiquei um mês sem conseguir escrever e eu tinha que escrever, sabe assim, eu tenho que postar porque é meu ganha-pão, eu vivo disso, como que eu vou fazer agora? Eu fiquei completamente maluco. Pra eu poder sair disso foi todo um processo que envolveu terapia e tudo mais, que aí tinha a ver com questões pessoais também e enfim, várias questões nesse processo de escrever, como que eu tiro uma ideia do papel, como que eu faço isso, o que vai sair disso, como que vai ser minha reputação depois que eu colocar essas ideias no ar, o que as pessoas vão pensar de mim se eu começar a escrever. E aí é muito interessante, tem várias coisas, né, pra gente falar desse filme, assim. Sim. Mas é muito interessante ver quais são as soluções que o Charlie Kaufman do filme encontra pro filme que ele tá escrevendo e como que ele sai desse lugar, desse lugar de paralisação, assim, como que ele sai disso. Eu acho que o filme, ele resolve isso de várias formas muito interessantes. E é um filme muito bom. E dá pra ficar falando dele aqui por muitas horas. Eu acho, Thiago, que isso que tu falou denota pra mim uma honestidade muito grande do próprio Charlie Kaufman colocando no seu personagem, né? Às vezes eu acho até demais. Né? Sim. Tipo, calma, não precisava ir tanto. Parece muito aquele meme de um tempos atrás, né? A pessoa conversando com a psicóloga fala: o que fazemos com esse sentimento? Aí a pessoa fala: criamos um podcast. Aí, não é isso. Pro Charlie Kaufman foi isso. O que fazemos com esse sentimento? Fazemos um filme e um roteiro. Vamos lá. É basicamente isso, né? E eu também me identifico muito por isso, ainda mais aqui no Nicolas, que os meninos sabem que eu sou o mais chato daqui dentro, né? Pra mim nunca nada tá bom. Eu até falo no meu trabalho que hoje em dia eu trabalho como edição de podcast, né? É isso que eu faço da vida hoje em dia. Eu até comento lá dentro que no meu podcast eu nunca consegui entregar a qualidade que eu entrego no meu trabalho, né? Por várias questões da vida, etc., eu tenho muito esse sentimento. E trabalhar fazendo algo, criando algo, né, seja lá o que for, é muito de você lidar com o seu próprio ego, né, com você mesmo. Você saber lidar com você também. Isso no filme eu acho muito honesto porque a ideia surge de quando o personagem e o próprio Charlie Kaufman batem numa parede criativa e não sabem o que fazer. Então é muito ele olhando pro próprio ego e contemplando um erro. O personagem fala várias vezes que ele é um fracassado. É muito ele olhando pra si mesmo, meio que falhando, né? E eu acho muito legal que a forma como o personagem acha no livro de dar um caminho na vida, né? É justamente dentro da sua falha, né? Analisando o que ele tá fazendo de errado e o que ele não tá conseguindo e usando isso como criatividade. Eu acho isso muito legal. Tem um negócio que eu acho muito legal também, que é essa coisa de paixão e obsessão, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente tá falando aqui agora, né? Então, você escolhe uma profissão, você quer criar alguma coisa porque você ama aquilo e você tem um amor, um afeto, você nutre um afeto muito grande por aquilo, pela escrita, pelo podcast, pelo vídeo, pelo filme e tudo mais, assim. E aí, mas aí tem uma linha ali que separa, né? Essa paixão vira uma obsessão, e aí essa obsessão, ela te paralisa, ou você fica completamente fixado naquilo, ou é o completo oposto, você não consegue mais sair daquilo, igual você tá falando assim do podcast. Nunca tá bom o suficiente, eu nunca vou conseguir. E aí você precisa ter um olhar de fora, você tipo, tem a coisa do irmão dele, de externalizar aquilo, externalizar esse sentimento, de ter uma pessoa olhando de fora e sendo essa visão crítica dele mesmo. Eu acho isso muito incrível, assim, eu sinto essa sensação também com o meu próprio trabalho de escrita e de escrever roteiro, de olhar e pensar assim, eu gosto tanto de fazer isso, que isso acaba me atrapalhando no próprio processo de criar. Uhum.
me paralisando. E aí ele vai falar disso, ele vai colocar essa coisa da paixão e da obsessão de outras formas também, né? Com a personagem da Mary Streep, que ela quer encontrar aquela flor, e aí ela fica nessa pira de eu vou encontrar a flor, e aí quando ela chega lá, que ela olha pra flor, ela fala, é só uma flor, não era nada. São diferentes facetas de um mesmo tema. Eu acho isso muito bonito, quando um roteiro consegue transformar um tema e abordar esse tema em diferentes personagens, e a história fica muito coesa e muito bonita. Ele fala de obsessão não só pelo Charlie e pela Susan, como também pelo o LaRoche, né? Que é um cara que é bizarro, que ele é obcecado por várias coisas, depois ele abandona tudo que ele é obcecado pra ficar obcecado em outra coisa diferente. Mas o que mais me pegou nesse filme é que é sobre gente que não se encaixa em... Quer dizer, é gente que tem um trabalho e não se encaixa, ou então não quer se encaixar. Tipo, o próprio Charlie, ele meio que se recusa a fazer um filme normal, né? Ele não se adapta, né? Não se adapta. E por isso que ele tem um problemão durante o filme, né? Que ele não consegue adaptar a história que é simples pra um filme, porque ele não tá funcionando. Basicamente é isso. O filme adaptação, né? Ele brinca nessa coisa, né? Ele traz da biologia, né? É exatamente essa discussão, assim, as flores, elas funcionam como essa metáfora biológica do processo de adaptação de alguma coisa a algum ambiente. Não é só isso, né? Nada é só isso nesse filme, Sim. Sempre é mais alguma coisa que puxa alguma coisa, que puxa alguma coisa. Eu acho que deve ter alguma divisão de produtores executivos de Hollywood que diz assim, cara, eu tô com um monte de dinheiro da máfia pra lavar aqui, tem algum roteiro bem doido, assim, aí fica revezando entre o Finch, entre o Lynch e o Kaufman, assim, tem um do Lynch aqui, opa, bora. Já era. E o moço grego lá, né? É tanto dinheiro pra lavar que começa a pegar a gente fora, né? Então, exatamente. Então, assim, tem que ter mais gente doida, assim, pra poder, né, fazer roteiro dodói pra esse dinheiro da máfia e pra essa galera, né? E aí... Eu adorei muito isso, o PJ, porque a gente tava conversando sobre isso em off, sobre o... É Ama, né? O nome da HQ? Ama? Ama, A-A-M-A, do Frederick Peters. A gente tava conversando sobre isso e uma coisa que a gente gostou muito é que ele estabelece a loucura da história dele e ele vai a fundo, né? Isso. No que ele se propõe. E eu gosto muito do Charlie Kaufman, também é um cara que eu gosto muito. Ele trabalha pouco, né? Eu tava olhando aqui. Tem pouca coisa, né? Ele e o Spike Jonze também, que eu também gosto muito dos dois. Spike Jonze, sei lá, tá fazendo 200 mil clipes e filme ele não faz um. Faz um filme aí, uma unidade, não custa nada. Os dois, eles têm muito essa característica que eu gosto, que é estabelecer, talvez, uma loucura no seu roteiro, uma ideia criativa, e embarcar nela e ir até o final. Tu acabou de descrever esse Dedo Nova York, assim. Que é exatamente isso, que é outro filme disso. É um cara que quer fazer uma peça que se passa em Nova York, aí se passa num palco, aí ele acha que tem que ser maior o palco, maior, até o momento que ele tá refazendo toda a Nova York pra poder fazer a história dele, assim. Essa é a grande trope do Kaufman, a obsessão. A Anomalisa trata disso. Então, assim, eu acho que essa coisa da obsessão por uma coisa, no caso desse filme, por várias, né? Porque esse filme ele trabalha com várias obsessões diferentes, eu acho que é a coisa que é mais clara. Eu repito, ele fala de muita coisa, mas eu acho que talvez seja uma das coisas que mais me salta aos olhos quando eu vejo alguma coisa do Kaufman, assim. Ele é um cara muito obcecado. E aí ele transforma isso na obra dele. E aí, acho que a gente nem falou uma sinopse do filme, né? Que é basicamente dois Nicolas Cage, né? A gente tem Nicolas Cage em dose dupla. Ele fazendo o roteirista do filme, que é o Charlie Kaufman. E o irmão do roteirista do filme, o Donald Kaufman, que não existe. É a ficção, ou melhor, existe na ficção. Ele tá acreditado, inclusive foi indicado acreditado como Oscar. roteirista, indicado ao Oscar como roteirista, Donald. O filme é em memória do Donald, né? Então, assim, tem várias brincadeiras desse tipo. O Kaufman, ele recebe a missão de adaptar um livro que realmente existe, que é O Ladrão de Flores, da Susan Orlean, que é uma jornalista que realmente existe, que faz um filme sobre um cara que rouba flores que realmente existe. Então, assim, era pra ser um documentário, vira ficção, e depois vira uma coisa que é difícil de dizer que é biográfico, que não é, porque é um filme que ele o tempo inteiro é uma metaficção, né? Que o tempo inteiro ele aponta o dedo pra ele próprio e diz, isso aqui é um filme. Isso aqui é um filme, isso aqui é um filme. E como filme ele pode te enganar, ele pode virar outra coisa. Eu juro, também eu tenho muita dificuldade de dizer sobre o que é. Eu tenho facilidade de dizer sobre o que é, porque é muitas coisas, mas eu tenho dificuldade de definir, porque eu acho que esse filme é indefinível, assim. É um negócio que toda vez que você chega nele, que você entra nele, você entra diferente, o filme também diferencia com o tempo, enfim, o mesmo homem não entra duas vezes no mesmo rio. E a gente não assiste duas vezes a mesma adaptação, assim. Tem uma coisa interessante que a Susan Orlean, né, que é a autora do livro que ele tá adaptando, que é, né, como você falou, ela realmente existe, mas várias coisas que acontecem no filme são liberdades
liberdades artísticas que o Kaufman tomou, né? Então, por exemplo, nunca teve aquele momento lá da Flor, a relação dela lá com o cara também, é tudo meio que invenção do filme. Sim, assim, total. perto do final é tudo um monte de invenção do filme. E aí, eles mostraram pra ela, né, meio que o roteiro, e ela ficou revoltada. Odiou. Esse filme quase não aconteceu, por causa do final, né, de como ela é retratada no filme. E aí, hoje ela falou, li uma entrevista com ela, e ela fala que hoje ela gosta muito do filme, assim, que depois eles sentaram, explicaram com ela, deram liberdade total, assim, pra ela vetar. Se ela quisesse ter vetado, ela teria vetado. Ela precisou parar um pouquinho, pensar, e falou, não, beleza, vai lá, gente. Mas ela achava que a carreira dela ia ser destruída por causa do filme. E tem essa parte no filme, né, que ela acaba se envolvendo com La Roche, né, e é engraçado que quando você vai botar no Google, eu fui procurar o nome dela, né, Susan Orlean no Google, e aí no Google, ele dá o autocomplete, né, ele completa a sua pesquisa, e tem uma das pesquisas que é Susan Orlean and Husband, que é tipo, ela e o marido. Aí eu fiquei pensando no Natal da Família em 2002, sabe, tipo... Sim. Todo mundo se reunindo, aí o marido tá lá, aí o pessoal, Susan, né? E o botânico lá, hein? Eita, marido da Susan. Eita, cheio. Eu vi lá o filme, Eu viu? vi o filme lá, hein? Então a gente só tá sabendo, né, gato? Isso é, tipo... Mas se virassem pra mim e falassem assim, olha só, a Meryl Streep vai te interpretar, eu ia. Faça o que quiser comigo. Por favor. E sobre isso eu acho legal que a própria Susan, de verdade, ela comenta que ela gosta da interpretação da Meryl Streep, que ela não tá interpretando a Susan. Ela fala que a Meryl Streep tá interpretando a Susan que tá na cabeça do Charlie Kaufman enquanto ele lia o livro. Cara, é verdade. Que esse é o jogo, É né? uma grande pira, né? É muito... Nossa... Pois é. É muito interessante, é muito interessante. E sabe o que eu acho interessante mais ainda? Assim, tem muitas coisas interessantes, né? Esse filme é muito louco, é muito maluco, ele é muito subversivo, ao mesmo tempo que ele segue todas as regrinhas de um roteiro hollywoodiano. Eu acho isso muito interessante. Até o final, de ter uma perseguição no final, assim, ele faz tudo direitinho pela cartilha, e ainda assim, se assiste, você fica, que diabo foi isso que eu acabei de assistir? Ele não só segue as regras certinho, como ele joga na sua cara. Joga tá na vendo sua esse cara. cara aqui? Ele mandou seguir as regras, então eu tô seguindo as regras. Tem o menino, o Robert Marquinhos, que eu falo tanto Sim. aqui, pô. Robert Marquinhos tá lá, Robert McKee, autor de Story. O Logan Roy, né? Exatamente, Logan Roy interpreta ele. Inclusive foi sugestão do próprio McKee, eu acho, pro ator. Sim. O Nicolas Cage várias vezes, né, o Charles Kaufman, o Nicolas Cage várias vezes aparece lendo o Story, o livro, que já lemos, né? É muito legal o livro. E aí, realmente, essa vibe dessa regra mesmo, é uma parada meio seita, é engraçado. Tem uma parte que o Charles Kaufman diz, parece uma seita. Aí o Donald, não é. Aí, tipo, tá olhando assim pra ele super amedrontante. Tipo, não é uma seita. Sabe, uma parada assim, é muito bom, cara. É exatamente o que uma pessoa que está numa seita diria, né? Exatamente o que uma pessoa está numa seita diria. Exatamente o que uma pessoa está numa seita diria. Exatamente. Cara, assim, antes da gente falar de Nicolas Cage, que há muito a se falar de Nicolas Cage nesse filme, eu acho. Meryl Streep, que conceito, né, mas que mulher. Que mulher. Cara, a cena dela indo pro banheiro, saindo da reunião com os amigos dela lá e mudando de rosto porque tá tesudíssima. Ela tá, tipo, com muito tesão, assim, ela tá sonhando e delirando, né? E não é... Não sei se é ela na versão do Charlie Kaufman, ele escreveu no livro. Só sei que ela tá ali, cara, ela transborda muita coisa numa virada de olhar, assim, entendeu? Tipo, numa mudança no cabelo, numa pegada no cabelo. Ela é uma atriz que me impressiona, assim. Ela me impressiona desde aquela cena, sei lá, do Oscar, em que a Anne Hathaway e a... Sim. Como é o nome dela, cara? Do Diabo Veste Prada. Emily Blunt estão brincando com ela na plateia e ela muda de expressão de uma virada de câmera pra outra, assim. Cara, essa mulher, ela, sei lá, ela é uma entidade, assim. Ela é uma entidade. Ela é a própria deusa da atuação personificada numa pessoa, assim. É impressionante. Devia ganhar um Oscar, né? Devia ganhar um Oscar. Eu achei ela injustiçada. O Oscar, a academia não olhou, de certa forma, pra carreira dela da forma Ela é certa. subestimada, né? É. Não só ela nesse filme tá muito boa, como o Chris Cooper, que ganhou o Oscar, inclusive, por esse filme, que é o John LaRoche. Isso eu acho um absurdo. Eu acho que ele tá bem. Eu acho que ele é ótimo. Eu acho que ele tá maravilhoso com os dentes da frente quebrados. Mas puta que pariu, o Chris Cooper ganhar, o Nicolas Cage e a Meryl Streep não. Ah, véi. Não. Mas quem é que tava concorrendo com ele, né? Tem que ver isso aí. Deram Oscar pro Polanski nesse ano, então já tá tudo errado. Então, teve isso, né? Olha, a Meryl Streep perdeu pra Catherine Zeta-Jones em Chicago, acho. Aí foi garfado. Aí foi garfado. Então, assim, eu gosto muito de Catherine Zeta-Jones em Chicago, mas assim, né? Proporções, né? Tem proporções. Infelizmente, por causa dessa informação, já sou completamente contra a cidade de Chicago. A cidade de Chicago. Eu sou Contra o estado de Illinois. Exatamente. Mas eu gosto muito do personagem do... como é que é? LaRoche. LaRoche. Porque você não vê um personagem. É aquela pessoa.
aquele personagem é uma pessoa, tá ligado? Eu não consigo ver um homem atuando ali. É uma pessoa, eu fiquei chocado. E é doido porque o verdadeiro La Rocha é totalmente diferente. Ele é careca e ele é outra pessoa, é outra coisa. Assim, eu tenho que falar uma coisa aqui. Uma das coisas que eu fiquei matutando aqui, né? A gente tem que falar sobre ele. O capitalismo, né? Conhecidíssimo como as ruas de Paris. Tá dando o que falar. Tá na boca do povo. Quando eu falei de concatenar as ideias, uma das que ficaram assim mais na minha cabeça foi o seguinte. Até citando o próprio Maki, né? Tanto o Maki quanto o Sid Field, né? Que são os dois manuais de roteiro mais conhecidos que tem por aí, né? Talvez a porta de entrada, né? Do rolê. Eles têm uma coisa que eu concordo muito que eles defendem, é que o filme, né? A obrigação que o filme tem é basicamente de contar a sua história. Ou seja, quando você está escrevendo algo, a sua obrigação é para com aquela história. Isso em um cenário idílico, porque a gente sabe que, primeiro, o filme, a gente fala do autor do filme, o filme é uma obra coletiva, não existe um autor, apesar de você ter lá o diretor, o roteirista, o produtor que concatena as ideias, são várias pessoas que trabalham para fazer um filme, né? E também tem outra coisa que influencia na criação de um filme, que é dinheiro, né? Sim. Afinal, que nem diria o nosso querido Alisson Leandro Mascaro, o átomo do capitalismo é a mercadoria, e o capitalismo age transformando simplesmente tudo à sua volta em mercadoria. Nós somos mercadorias, né? Afinal, vendemos nossa força de trabalho. E o filme, a indústria do cinema, que literalmente é uma indústria. Eu já falo muito disso aqui, né? Às vezes uma arma ideológica muito grande e tem como função criar dinheiro, né? Gerar dinheiro. Ou seja, por isso que a gente vê tanto filme meio que se moldando e tentando ficar mais comercial, né, etc. Afinal de contas, aquilo ali precisa se pagar, né? Não passar uma mensagem, não contar uma história. Antes de tudo, o filme tem que se pagar e tem que vender. E eu acho que a adaptação também bate um pouco nessa contradição, né? Porque o Charlie Kaufman tá se desafiando a fazer um roteiro fora do comum, né? Que ele não queria o clichê de um filme blockbuster, né? Um filme de ação. Ele até fala, não quer perseguição de carro, não quer um plot twist, ele quer apenas a vida, né? Mostrar a vida, falar sobre flores, e é isso aí. E existe um pouco dessa contradição dele tentando fazer algo diferente do habitual, e o habitual cobrando ele de volta, porque ele, você tem que entregar o roteiro. A história do jeito que você tá querendo contar não vai funcionar, inventa alguma coisa, né? E é muito engraçado que a história, o roteiro dele começa a funcionar justamente quando o irmão dele entra dentro da história, né? Quando o irmão dele aceita fazer o roteiro junto com ele. Que aí o filme se torna um filme mais convencional ainda, porque ele vai ter a perseguição de carro, ele vai ter o plot twist, ele vai ter tudo que ele não queria colocar no roteiro dele dentro do próprio roteiro. E é mais meta ainda, porque que nem o Thiago falou, além de tudo isso, o filme também tem todas as batidas padrões que a gente encontra em manuais de roteiro por aí, né? Eu acho doido essa coisa do irmão, porque o filme muda quando o irmão lê o roteiro, porque é isso que ele quer dizer, né? O irmão entrando no jogo, o roteiro se torna um filme clichê. E é muito engraçado, assim, porque pra mim, a minha experiência vendo esse filme agora, revendo, né, depois de muito tempo, foi pra me mostrar de que Hollywood nos engana de forma muito fácil, assim. Eu me emocionei na porra da cena dos irmãos conversando e chorando. Vai se fuder, cara. Eu sei que é clichê, eu sei que foi posto ali pra me enganar e eu fiquei emocionado. Porque a trilha sonora sobe, os atores atuando do jeito que se atua numa cena de drama, irmãos conversando entre si, os enquadramentos, a tensão da possível morte de um deles. Tu tem ideia disso? Tipo, eu sabia que eu estava vendo uma coisa dizendo, olha, você está sendo enganado. Isso aqui é só uma artimanha de um roteiro que você sabe, mais do que qualquer outro filme que você viu na sua vida inteira, de que isso aqui é só frescando com a sua cara e você vai cair na minha armadilha. E eu caí. Eu fiquei tenso nas cenas tensas. Eu fiquei emocionado nas cenas emocionantes. Eu fiquei triste nas cenas tristes, assim. E foi tudo trilha sonora subindo, trilha sonora descendo, e tudo sendo atuado de uma forma que a gente sabe que é clichê. E eu fiquei besta, assim, quando terminou, eu disse, caramba, eu acabei de ver um show de mágica, e eu acreditei nas mágicas mais banais que poderiam ser mostradas pra mim, assim. A minha suspensão da descrença não suspendeu. Ela foi simplesmente aniquilada, a minha descrença, assim. Não só você sabia, mas o filme grita isso pra você, né? Sim. Não é que o filme, ele é sutil, não, ele tá sutilmente dizendo, não, ele tá jogando na sua cara, esfregando na sua cara, e ainda assim você compra. Isso, é melodrama total. Esse filme tem uma parte muito específica que é pro seu pai levantar e apontar pra TV e falar, ó lá, mentirada. Que é aí que tem a virada do filme, né? Eu queria falar sobre uma coisa, que o Rudy falou que o filme começa a mudar quando o irmão dele entra na jogada, né? Pra escrever com ele. E o irmão dele nada mais é do que a interpretação do Charlie Kaufman sobre
Hollywood, né? Eu acho. Basicamente. É um roteirista qualquer. É um roteirista padrão que faz um filme blockbuster de sucesso e que aparentemente é tudo que o Charlie abomina, mas ele tem que abraçar pra fazer o negócio dar certo. Eu acho que ele meio que confirma que aquele Charlie Kaufman tá dentro dele, né? Sim. Isso pra mim é parte da adaptação, né? Sim. Dele, Exato. que é puxar essa parte dele que ele não curte, ele não respeita muito, claramente, mas ele vai usar pra fazer o que precisa fazer no seu Uma filme. hora ele tem que se tornar o Donald pra poder entregar o que ele precisa entregar, sim. né? Acho que todos nós, né? Todo mundo que a gente cria nessa lógica, a gente tá aqui criando... Né, eu faço vídeo pro YouTube, assim, e aí eu fico assim, caramba, mas eu não posso ficar, tipo, um mês sem fazer upload no YouTube, senão o algoritmo vai cagar tudo, vai dar tudo errado, eu tenho que entregar alguma coisa. Então chega uma hora que, tipo, se eu não gravar amanhã, vai cagar tudo, vai destruir, tipo, eu tenho que entregar alguma coisa. Então tem essa coisa dessa adaptação, dessa metamorfose, né, dele se tornar esse irmão, assim. E aí ele mata o irmão, né, na história, assim, acho que tem um negócio simbólico também disso. Dele criar o irmão e depois ele matar o irmão. E mesmo ele tendo uma certa ojeriza ao que o irmão dele representa, ele também ama o irmão dele, né? Uhum. Então, apesar dele... É como se ele falasse, eu não gosto, mas eu ainda vou, sei lá, assistir o Homem-Aranha e bater palminha e falar, uou, quando apareceu o Tobey Maguire, tá ligado? Na tela. Sim. Tem uma coisa do Kaufman, que ele demonstra isso no filme várias vezes, com o LaRoche e com o Donald, que é o seguinte. O Kaufman, ele projeta no LaRoche uma masculinidade, uma coragem, um desprendimento que ele mesmo queria ter, né? Então a ficção, ela é pro Kaufman uma válvula de escape desses sentimentos reprimidos dele. Ele escreve com inveja do seu próprio personagem, assim, eu vejo isso o tempo todo. Na cena em que ele fala, por exemplo, sobre a relação das flores com os insetos, né, que as polinizam, que é uma cena belíssima, né, que é o LaRoche falando, não, pra toda flor existe um inseto que a poliniza, e essa união entre os dois, carnal, não sei o quê, e a Meryl Streep, assim, fica encantada, né? Ela toca uma música brilhante, assim, apaixonada, e o LaRoche fala de uma forma muito apaixonada sobre o que ele faz, e logo em seguida corta pro Kaufman falando sobre fazer roteiros por uma moça, eu acho de uma forma super truncada, frustrada, suando, com raiva, sabe? Ele gosta do que faz, mas ele gosta de uma forma quase masoquista do que ele faz. O LaRoche, ele é o oposto disso. Ele é um cara que ele trata as coisas que ele ama com um desprendimento que ele adoraria ter. Então ele trata o LaRoche como essa versão, digamos assim, imbrochável dele, sei lá, tipo uma versão meio fálica dele, assim, de realmente de poder, que ele gostaria de ter, mas ele não tem. Na ficção ele pode projetar em um homem, o homem que ele gostaria de ser, mas nessa vida real, entre aspas, fora do roteiro, ele não consegue, de jeito nenhum. É por isso que Charlie eu falei Kaufman da deve ser a terapia. pessoa mais insegura do mundo, né? Porra, demais. E deve ser insuportavelmente insegura, daquelas que deve ser chata pra porra. Esse filme é uma crise de masculinidade. Total. E é uma reflexão interessante sobre isso. Existem muitos filmes sobre crise de masculinidade, mas a solução que o filme traz pra isso é uma solução que não tá dentro dessa lógica de masculinidade tóxica que geralmente tá em Hollywood, assim. Eu acho isso interessante. O que o filme quer que o personagem abrace não é uma coisa nem outra, assim, é alguma coisa que tá diferente. Eu acho isso interessante. Sim. E assim, a gente já adiantou, né? Falamos bastante do Nicolas Cage, mas eu acho que agora a gente pode entrar oficialmente no tema Nicolas Cage, no personagem do Nicolas Cage, nos personagens do Nicolas Cage. Falar aqui nos Cage Moments, os momentos mais Nicolas Cageanos do filme. E eu acho que vai ser um misto de momentos que a gente bate o olho e diz, isso é muito Nicolas Cage com puta que pariu, que atuação. Cara, a vibe Clark Kent, Superman... dos irmãos Donald e Charlie são um negócio que me encantam muito. Você não precisa ouvir eles falarem. Você basta ver eles andando, que você sabe quem é quem. E tá muito bem feito isso, né? Tem uma cena no começo do filme, que é a primeira cena em que o Donald aparece, que é uma conversa entre os dois, que eu acho impecável. Eu fico olhando o diálogo e eu procurava alguma coisa imperfeita no diálogo, como tipo, foi... Só que não tem nada imperfeito, a conversa é fantástica, um interrompe o outro deita na cama, aí vem o outro engatinhando e se deita no chão pra esticar as costas, e aí um fala em cima do outro. Tem um vídeo que eu adoro, um vídeo ensaio, de um canal que eu não lembro agora o nome, mas é sobre os diálogos do Noah Baumbach, né? E eles usam aquele The Meyerowitz, que tem o Adam Sandler e o Ben Stiller, como exemplo, que ele fala que os diálogos hollywoodianos, eles costumam ter um quê de shakespeariano. E o que é o shakespeariano? É o teatral. Uma personagem fala, depois outro personagem fala, depois uma personagem fala. Então um personagem espera o outro terminar de falar pra falar. Então Tarantino é assim, ele fala sobre vários autores que são assim. E o Baumbach, ele puxa o fato de que os personagens nos filmes dele parecem falar que nem a gente. A gente aqui gravando podcast, não vai aparecer na edição, porque o Rudy é um excelente editor, mas... Às vezes aparece. Mas a gente interrompe um outro, a gente fala e para, porque o outro começou a falar
falar, opa, desculpa, pode continuar. A gente faz isso o tempo todo, a gente adentra o discurso um do outro, a gente fala um em cima do outro, a gente não compreende o que o outro tá falando, porque a gente está falando em cima do outro. Então, assim, às vezes o diálogo no cinema, ele é muito ordenado. Na vida real, é um caos. E aqui nesse filme a gente tem isso com 2 personagens que são interpretados pelos mesmos atores. E é o Nicolas Cage 2 vezes conversando entre si, se interrompendo, falando em cima do outro, sendo mal educado. Opa, desculpa, fala de novo. Cara, é muito impressionante. É muito impressionante. Sabe, eu acho que o Spike Jonze merecia ter outros filmes aí. É muito bom. Esse menino aí tem um futuro, né? Tem, cara, tem, sabe? Ele é bonzinho, sabe? É bonzinho, assim. Tem futuro. Tiaguito, Nicolas Cage, hein, cara? O que você achou do menino Nicolas? Ah, muito bom, né? Muito bom. Assim, é realmente, igual você falou, assim, é impressionante. É impressionante como você não precisa ouvir a pessoa falar pra você ver que é um personagem diferente. Eu fiquei bem impressionado. E como eu falei no início, né? Eu não tenho uma relação afetiva com ele. Ele não é uma figura muito proeminente no meu imaginário sobre cinema. Mas tem alguns filmes que ele fez que eu gosto muito. Então tem tem o Coração Selvagem. Tem um filme aqui e ali que me pega. Esse filme me pega muito, assim. Eu olho, nossa, esse cara realmente, ele tem futuro aí, hein? Nessa coisa aí de atuação, assim. Muito bom mesmo, assim. É bem impressionante. Rudy, teve algum momento aí que Nicolas Cage saltou-lhe aos olhos? É uma atuação bem Nicolas Cage, né? Que dá muito pano pra manga pro Nicolas Cage, que a gente sempre espera ver, né? Quando a gente criou esse podcast, a gente tava esperando o grito, o overacting, tudo. E isso tem aqui também, né? Até porque ele faz 2 personagens diferentes, então tem muito espaço pra ele brincar com o exagero, né? Mas eu gosto muito, cara, de como o filme também consegue ser sutil. Por exemplo, no comecinho o Nicolas Cage tá tendo a relação com a moça, né? Que estão saindo e tal. E tem sempre no finalzinho dessa cena aquele momento que é muito esquisito na sua vida, que é quando você está conversando com seu crush, com a sua paquera, com seu esquema. Não seu esquema não, você tá ali, né? No flerte, e você não sabe se tá na hora de tentar beijar a pessoa ou não, e fica aquele negócio meio, sabe, vou, não vou. E é tão engraçado o jeito que ele filma isso, e às vezes dá aquele sentimento The Office de, sabe? Constrangimento. De constrangimento nessas ceninhas. Você vê que nada precisa ser gritado pra falar assim. Ele também fala que, eu sou um fracassado, eu não levo jeito pra nada, né? Eu sou um fracasso, eu estou gordo, estou calvo, etc. Apesar dele verbalizar, dele pôr em palavras na boca do seu personagem, o filme também dá espaço pra mostrar nessa sutileza, né? Você vendo ele não sabendo o que fazer quando tá conversando com a moça, né? Coisas pequenas também mostram de como tá sendo extraído uma boa atuação de um bom ator. Mesma coisa da Meryl Streep, né? Por exemplo, no momento que o cara toca no cabelo dela, automaticamente você vê que a feição dela muda, né? Você percebe que ela meio que entrou no modo de defesa da personagem. Então, apesar de ter momentos grandiosos de grito, de coisas grandes, eu gosto muito dos detalhes pequenininhos desse filme também. JP, o que você achou do Nicolas Cage, cara? É uma atuação agoniante. Eu ficava nervoso por ele. Eu não queria mais olhar pra cara dele, porque ele me dava raiva enquanto pessoa insegura. Me via muito nele, infelizmente. Não sei se tem alguma cena que eu destaco, assim, como um Cage Moment, assim. Mas o resumo é agoniante. Eu tenho uma cena que é Cage Moment. Que é Donald Kaufman dizendo que vai fazer A Little Push in the Bush. Eu acho essa cena fantástica. O famoso tchaca-tchaca na buchaca. Muito bom, mas é isso, assim. É uma cena, Nicolas Cageano, dentro de um filme que tem muita coisa boa no Nicolas Cage. Os personagens extraem do ator, tipo, o melhor que o ator consegue ter. Eu realmente acho que esse filme é filme de segundo Oscar, assim. A história mostrou que estamos do lado certo, né? Exato. Eu me lembrei muito do Quero Ser John Malkovich, né? Que é o filme que eu falei que é o filme que eu gosto mais, do Charlie Kaufman. Que também é dirigido pelo Spike Jonze. E tem o personagem principal do Quero Ser John Malkovich tem uma energia meio do Charlie Kaufman. Sim. De adaptação, né? Eu sinto um pouco essa energia, que é o... Eu esqueci o nome desse ator. John Cusack. E eu fiquei pensando, nossa, o John Cusack faria muito bem o Charlie Kaufman. Mas eu acho que tem uma coisa meio metacasting no Nicolas Cage, que eu acho que quase todos os filmes dele são meio assim, principalmente os mais recentes, assim, dos anos 2000 pra cá. Eu acho que quase todos os filmes do Nicolas Cage tem uma coisa meio metacasting. Tem que ser o Nicolas Cage ali, porque tem toda uma energia e toda uma coisa que você espera de um Nicolas Cage naquele momento. Então, apesar de eu achar que o John Cusack faria muito bem, não teria essa energia que eu acho que o filme quer ter. Sim. Boa. E ainda bem que foi ele e não o Gerard Depardieu, né? Sim. Trivias. Vamos lá. O Robert McKee, nos seus seminários, depois do filme, ele costuma dizer, abre aspas,
apesar do que diz o Charlie Kaufman, eu não sou contra o voiceover, viu? Fecha aspas. Ele disse que depois do filme, né, muita gente ficou enchendo o saco dele dizendo que ele era contra voiceover, mas ele disse que não é. Ele só é contra voiceover que narra o que já está sendo mostrado na história, que é o que acontece no final, né? O final do filme ele usa voiceover em cima do que está sendo mostrado. Então, assim, foda-se Maqui. Em resumo, é isso. Exatamente. E o filme também tem Deus Ex Machina, que Tem. o próprio Maqui no filme diz que não é pra ele usar. É. Cara, Do nada aparece um jacaré. Mas eu entendo porque, ó, a gente já falou aqui, ó. Todo filme ficaria melhor se tivesse um tubarão, que também pode Sim. ser trocado por um jacaré. o tubarão é um jacaré com patas, cara. O jacaré é o tubarão do rio. É, exatamente. É, E o tubarão é o jacaré do mar, Isso aí. não é isso? Perfeito. Caralho, bicho. Adaptação, né, cara? Adaptação. Biologia, Charles Darwin, né, cara? Que conceito, né? Que conceito, velho. Cara, Porra, realmente. fantástico. Maravilhoso. Foi isso que Darwin escreveu mesmo. O jacaré é o tubarão. É, exatamente. Na sua Os viagem pra tubarões são como as Patagônia. lanchas, né? Os pedais são como os banhistas. Vamos finalizar esse bloco trazendo as notas. Pra quem não sabe, a gente tem 2 notas no podcast Nicolas. Uma nota como filme, dentre os filmes feitos pela indústria fílmica, e também como filme especificamente do Nicolas Cage, uma nota pro Nicolas Cage no filme. E vou começar com meu amigo JP Martins. Por favor, JP, suas notas. 10. Basicamente, eu gostei muito, não vejo defeitos. Ele é o que o Peso do Talento quis ser, Caralho, sim. só que não conseguiu de jeito nenhum. Tem muitos paralelos, né? Quem viu os dois percebe. E 10 pro Nicolas Cage tá perfeito, porque o Nicolas Cage tá tipo, dedicado. Além de estar dedicado, ele tá bom, né? Porque nem sempre que ele tá dedicado, ele tá bom. Mas esse que tá dedicado, tá bom, com emoção. E é isso, nota 10 emoção é bom, pro gosto. filme e pro Nicolas Cage. Show de bola. Roberto Rudinei. Eu gostei muito desse filme, eu gostei pra caramba. Eu acho que certa vez, JP disse que esse era um filme muito road movie, né? Muito a minha cara. É pra caralho. Olha, está certo, você vê que realmente a convivência é tudo, que realmente é um filme a minha cara, o meu jeitinho, eu adorei. E eu pensei a mesma coisa, JP, vendo assim, eu lembro que eu comentei em algum canto que tipo, imagina só a ideia do Peso do Talento executada por alguém com um tiquinho mais de talento. E já existia, Pronto. pô, adaptação. Exatamente. 20 anos antes. 20 anos antes, pois é. Outra coisa que eu fiquei muito na cabeça do filme é o seguinte, certa vez eu estava conversando com uma moça via aplicativo, Tinder, e ela tava lendo Robert McKee. E ela tava odiando porque tava achando ele muito conservador, safado. Família brasileira, tá ligado? E eu fiquei muito com isso na cabeça pelo resto da minha vida. E quando ele apareceu no filme e começou a gritar com a plateia, eu achei muito engraçado por causa disso. Eu adorei esse trechinho, uma piada só para mim, né? Feita 20 anos antes. E é isto. E pro Nicolas Cage, cara, 10ão. Nicolas Cage... Seria bom se ele continuasse fazendo filme bom, né, velho? Não há desgraça que às vezes ele faz a gente assistir. Mas é parte, né? É parte do charme. Sim, Parte da mística. É uma roleta russa. O Nicolas Cage é uma roleta russa. exatamente. é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Thiago, por favor, suas notas. Olha, eu vou dar pro filme, eu vou dar nota 9, porque eu tenho uma norte aqui na minha cabeça que quando não tem gay eu já tiro um ponto. Justo. Então, eu tiro um ponto aí só porque não tem gay, mas de resto, tudo ótimo. E pro Nicolas Cage, nota 10. 10 Nicolas Cages. Fantástico. Como o Nicolas Cage interpreta 2 personagens diferentes, né? Eu vou dar 2 notas, Lá vem. certo? Lá vem. Lá vai. Vou dar uma Eita. nota 10 pra um e uma nota 3 pro outro pra fechar a nota 13. Sem nenhum Faz o L. motivo aqui, além disso, só meu voto é secreto. Mas não, vou dar nota 10, certo, pro filme e pro Nicolas Cage. É impecável esse filme, sério, assim, eu acho fantástico. Eu já assisti há um pouco tempo atrás, assim, tinha gostado muito antes de gravar o Nicolas, antes de começar o Nicolas, e eu acho que foi o filme perfeito pra encerrar essa fase do Nicolas, assim, porque é um baita filme, assim, é o Nicolas Cage no auge, num momento muito bom da carreira, um filme esnobado pela academia, como filmes bons costumam ser, e pra mim é isso, 10 filme, 10 Nicolas, e a gente tem uma nota final, né, Jota? Nós temos uma nota final. Pro filme ficou a nota 9,7 e pro Nicolas Cage ficou a nota ou 10 ou 10,75 se você considerar o 13 do PJ. Bom Fechou, demais. gente. É isso aí. É isto.
Terceiro bloco, o bloco do porquê tem queijo no meio. O bloco em que a gente indica alguma coisa só porque tem o queijo no meio. E quem vai indicar é o JP, que tem queijo no meio do seu coração. Perfeitamente. Estamos aqui falando sobre um filme que fala sobre pessoas obcecadas. Nós que não podemos nos dizer obcecados porque a gente tem meio que raiva, né, desse trabalho que a gente faz aqui. Mas eu vou falar aqui de outro filme sobre uma pessoa obcecada. É um filme de um diretor chamado Joseph K. Richards. É um curta-metragem, está no YouTube. Vou botar o link aí no post. Chamado Nicolas Cage, Mother Mary. Ave Maria Nicolas Cage. Ave Maria não, é Nossa Senhora Nicolas Cage. Que conta a história de um rapaz que se muda para a capital do Equador, que é Quito, nunca mudou. E lá ele encontra um retrato de Nossa Senhora, qual o rosto parece muito com o do ator internacional Nicolas Cage. E ele fica obcecado por esse quadro e tal hora ele começa a imitar cenas do Nicolas Cage. E é uma doideira, não é muito bom não, mas tá aí. Porque tem queijo no meio. Nicolas Cage, Mother Mary. Perfeito. Assisti pra gabaritar 50 filmes no Letterboxd. Quarto e último bloco, um bloco em que a gente faz os nossos jabás e sorteios, né? Não tem mais sorteio não, acabou. Finalizando, queria agradecer aqui o nosso convidado especialíssimo. Ora, Thiago, meu querido, muito obrigado pela sua participação no podcast Nicolas, encerrando essa primeira gigantesca fase do Nicolas. Agora é só quando se lançar filme novo e saiba, ocasionalmente, chamaremos você novamente. Por favor, muito obrigado pelo convite. Eu ia falar assim, me chamem de novo, mas aí precisa ter o filme de novo. Mas podem me chamar pra outros projetos também, viu? Opa! Tô aqui. A gente pode conversar mais. Adorei participar. Adorei rever esse filme. Foi um ótimo pretexto pra rever. E é isso aí, gente. Muito obrigado de verdade. Posso fazer o jabazinho agora? Deve. Não só pode, como deve. Bom, se vocês gostam de mim, se vocês estão me conhecendo agora e gostaram de ouvir minha voz, eu tô no YouTube, é Hora Thiago, Hora sem H, Thiago com H. Eu faço vídeos no formato vídeo ensaio, analisando cultura pop, cinema, mas não só cinema, série, novela, às vezes documentário, tudo que tem a ver com história, eu tô ali falando e conversando. Tem um podcast também chamado Segunda Mão, eu e a minha colega Jéssica, colega e amiga pessoal, a gente assiste filmes dos anos 2000 pra decidir aí se esses filmes envelheceram bem ou mal. A gente tá na nossa terceira temporada e estreou agora, inclusive, e é muito legal, é muito gostosinho. E é isso, Hora Thiago em todas as redes, Twitter, Instagram, TikTok, Flogão, mentira, Hora sem H, Thiago com H. É isso. Perfeito. Aproveitar o ensejo, sigam aí, @HQ Sem Roteiro, nas redes sociais tudo, Twitter, Instagram e TikTok. Thiago que me segue lá, né, Thiago? A gente se segue, cara. A gente é amiguinho. Sigo, eu sou fã. Thiago, a gente é fã também. HQ Sem Roteiro é muito legal. Assim, é uma grande referência pra mim, de verdade. Ai, não tô falando só porque eu tô aqui, não. Ai, meu Deus. Gente, eu me emocionei pelo PJ aqui também. Eu tô chocado. Quando a referência diz que é referência, né? É quase metaficção aqui. Exatamente. A meta-referência. PJ é nossa Susan Orlean. Sim, exatamente. Vou ali cheirar um pó verde extraído de uma planta super rara. Rudney, onde é que as pessoas conseguem te encontrar? Vocês me acham no Twitter, né? @Rudilônia, sou eu, lá no Twitter, falando as coisas da vida, né? Porque é isto, a vida é o Twitter é a vida. Mentira, não é. Graças a Deus que não é. Graças a Deus. E é isso aí, Roberto Rudinei. JP. E siga o Nicolas, pô, peraí, siga o Nicolas, não esquecem. Nicolas, @podcast Nicolas, é isso. @podcast Nicolas Isso. no Instagram, no Twitter, no TikTok, segue em todas as redes sociais, a gente posta mais em uma delas, segue as 3 pra saber em qual que a gente posta mais. Perfeitamente. JP. Segue eu lá no @Jumbopaulo, no Twitter, no Instagram. E onde mais você encontrar aí, pode seguir. Perfeito. E o Podcast Nicolas também está no Apoia-se, apoia.se/Podcast Nicolas. Nos dê um pouquinho do seu suado dinheirinho para que a gente possa continuar produzindo coisas pro Podcast Nicolas. A gente vai entrar nesse hiato de filmes, né, gente? Mas a gente pretende produzir em breve um overview aí do Podcast Nicolas em breve, para não deixar vocês chupando o dedo. Teremos ano que vem também o Gaiola de Ouro, clássico, né, com os filmes desse ano de 2022. E assim que o homem lançar filme, pode esperar que a nossa opinião
extremamente fundada em bases nicológicas estará aqui pra vocês. Vocês querem falar alguma coisa, Jota? Eu tô achando isso muito a de despedida. Vamos deixar a despedida pro próximo episódio, que vai ser onde a gente vai fazer um resumaço, ou sei lá o que a gente vai fazer. A gente vai decidir ainda. Verdade. Mas eu acho que já dá pra falar, JP, porque o ouvinte, ele está, oh meu Deus, o meu podcast Nicolas, ele está partindo, sabe, final do Senhor dos Anéis, que a galera tá indo no barquinho, tá ligado? Sim, na jangadinha. Todo mundo vendo de longe, assim, e tal, etc. Mas calma, faremos tal qual Galadriel na série e vamos pro lado do barquinho, que há conversas de ter coisas aí, hein? Vem aí. Sim, Vem sim. aí. Há conversas. Perfeito. Aguarde. E pra você não ficar chupando o dedo mesmo, esse tal overview aí que o PJ falou, vai ser transmitido ao vivo neste sábado, se você tá ouvindo isso no dia do lançamento, neste sábado, dia 15 de outubro de 2022, lá na twitch.tv/redeiradex. Vamos fazer uma live dessa gravação de um programa especial. E vai ter participação do ouvinte. A gente quer que você mande pra gente pelo Twitter, @podcastnicolas. Pode ser por mensagem particular ou mensagem pública mesmo. Mande uma pergunta sobre o podcast, sobre o Nicolas Cage, sobre o passado, presente e futuro do podcast ou do Nicolas Cage. Beleza? É isso. Voltando pro episódio. Então, tchau. Até breve. Tchau. Até já já. Até breve, meu povo. Tchau. Show. Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast. Eu sou o JP e eu sonorizei ele. Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos E dando 5 estrelinhas no iTunes. Ajuda a gente, por favor. Deixe o seu recado depois do bip. Tchau!